Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar de um tema. Hoje tem muitas pessoas nos visitando e normalmente a nossa igreja funciona da seguinte forma: nós temos pregações expositivas, sempre vão ser expositivas, mas normalmente nós escolhemos livros e começamos no versículo 1 e vamos até o final, verso a verso. E eventualmente paramos quando percebemos que a igreja está cansada de ouvir sobre aquele assunto, a gente para, faz algumas mensagens avulsas e depois retoma verso a verso. Então nós já estamos pregando o livro de Apocalipse já, 3, 4 anos. Então precisamos parar um pouco para as pessoas respirarem, porque vimos muitas tragédias nesse livro. Alguns irmãos estavam tristes de ver tanta morte, tanto caos. E paramos um pouco e retomaremos no mês de março em diante, depois do aniversário da igreja. Então, domingo à noite, o livro de Apocalipse, domingo de manhã estudamos Atos, verso a verso, estamos no capítulo 7, e de terça-feira estudamos Eclesiastes, também verso a verso. Então, enquanto estamos fazendo assuntos temáticos, nós abordamos esporadicamente temas relacionados à vida da igreja. E o tema que eu vou falar nessa noite é um tema que, nos 17 anos que eu estou em Bragança, eu acho que é a segunda vez que eu vou falar sobre isso. Eu acho que eu falei sobre isso em 2011 e hoje eu vou falar novamente. Então, você que nos visita, não se assuste, porque, dado os excessos que acontecem à nossa volta, normalmente as igrejas tradicionais, elas ficam preocupadas. Toda a Bíblia tem que ser pregada, mas existem temas que as igrejas tentam abordar com mais cuidado. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente de excessos. E esses excessos fazem com que certos assuntos, quando mencionados na igreja, façam as pessoas, ai meu Deus, sobre o que vai falar. Hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui. A graça de contribuir. Pronto, eu sabia, vim na igreja, a igreja vai falar de dinheiro, vai me chacoalhar de ponta cabeça e tudo mais. Então deixa eu de novo reforçar, 17 anos, é a segunda vez que nós vamos falar sobre esse assunto. E para ensinar verdades bíblicas importantes no contexto de como é que nós devemos proceder com a responsabilidade que Deus nos dá. E dito isso, eu gostaria que você então abrisse o seu coração e fizesse uma avaliação, até porque a Bíblia ensina que contribuição é tão importante quanto oração, tão importante quanto os demais assuntos da Escritura. Abra sua Bíblia então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo vai lidar com essa questão e, na verdade, Paulo fala muito sobre contribuição financeira, porque eram dúvidas que as igrejas no mundo, né, no mundo do Oriente Médio antigo, tinham dúvidas. Então, Paulo precisava esclarecer. As cartas, os relatos bíblicos, eles foram escritos para resolver problemas. Você precisa entender que a Bíblia é uma coletânea de cartas enviadas para solucionar problemas que os apóstolos viam e problemas que as igrejas queriam saber como lidar e escreviam perguntando. E aí Paulo, então, respondia aquela carta fazendo correções e dizendo, olha, sobre o que vocês perguntaram é assim que vocês devem proceder. Então a igreja de Corinto especificamente, mandou cartas para o apóstolo Paulo perguntando, como eu devo proceder com o divórcio e recasamento? Paulo vai escrever. Como eu devo proceder sobre festas? Eu posso ir a certas festas ou não? Eu posso comer carne sacrificada a ídolos, porque em Corinto era o que acontecia. Existia um açougue que vendia as carnes mais baratas. Primeiro a carne era levada no templo, era oferecida às divindades, e depois de ter sido oferecida à divindade, era carne limpa, não era carne contaminada não. Era só uma oferenda feita. E depois a carne ia para o açougue lá de Corinto e era vendido mais barato. E os crentes começaram a perguntar, posso comer essa carne que foi oferecida aos ídolos, que é mais barata, está dentro do meu orçamento, ou não, tenho que comer a carne que não foi oferecida? E aí Paulo vai responder
tirando do peso das pessoas a preocupação de saber se a carne é gospel ou não. Eu imagino que até hoje você não faz isso. Você não chega no açougue e pergunta, essa maminha é gospel, se esse boi o fazendeiro orava antes de matá-lo. Esse tipo de coisa que parece ser absurda, a gente tem que lidar com perguntas assim. Paulo tinha pais que tinham filhas solteiras e eles perguntavam, Paulo, é certo eu casar minha filha? Devo casar, não devo casar? Então, cartas, os livros bíblicos, na sua ampla maioria, foram escritos para lidar com problemas específicos locais. Tem gente que, quando olha para assuntos bíblicos, dizem assim, esses assuntos foram para aquela igreja, para aquela época, então não tem aplicação para mim. Se lidarmos assim com a Bíblia, estamos perdidos, porque não dá para usar nada na Bíblia. Todos os livros foram escritos para orientar a igreja, dando soluções e também mostrando caminhos. Quando a igreja não pergunta, os apóstolos apontavam, tá bom? Paulo vai escrever 2 capítulos aqui na carta aos Coríntios para falar sobre contribuição financeira. Eu vou olhar só um pedacinho do que ele vai dizer, mas ele vai falar isso não aqui só. Ele fala sobre dinheiro e recursos em Timóteo, em Filipenses, e há tantas cartas que ele lida. Paulo falou bastante sobre o assunto, era um assunto que as pessoas tinham dúvidas. Então, abra o coração para nós ouvirmos algumas coisas relacionadas a isso. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 7. Diz assim. Também, irmãos, o apóstolo Paulo começa dizendo, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em todo o amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Dito isso, vamos ver algumas verdades sobre a contribuição financeira que deveriam fazer parte da nossa vida e ver o que ela nos ensina. Em primeiro lugar, deixa eu falar um pouquinho sobre texto e contexto. Como nós não estamos fazendo a exposição dessa carta, é difícil cair nesse capítulo e falar do que é, o que está acontecendo, por que Paulo está falando sobre isso. O contexto é simples. Dá para ver? Adalto, apaga para mim, por favor, essa daqui da frente. Aí os irmãos que estão aqui podem ver melhor. Isso daí é um mapa do mundo antigo, da época do apóstolo Paulo. Então, Paulo vai escrever para as igrejas que estão aqui. Aqui é a Macedônia. Paulo vai escrever para essas igrejas. Na época, as igrejas da Macedônia, as mais importantes eram a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, se você não sabe qual igreja é onde se converteu a primeira mulher. A primeira pessoa a se converter na Europa foi uma mulher chamada Lídia. Ela estava aqui, Atos capítulo 16. Então, se alguém perguntar para você qual é o primeiro convertido da Europa, é uma mulher. Qual o nome dela? Lídia. Da onde ela era? Ela era da cidade de Tiatira, que vai estar mais ou menos aqui. Ela era vendedora de púrpura. Então, ela era um ambulante. Ela saiu daqui e estava vendendo lá em Filipos. Então, nessa cidade, Paulo vai pregar, Paulo vai expulsar um demônio, Paulo vai ser preso com Silas, ele vai receber açoites, vai ser colocado numa cadeia. Então, essa igreja se tornou muito famosa. Juntamente com a igreja de Filipos, ao lado tem uma outra igreja famosa na Macedônia, que é a igreja de Tessalônica, onde Paulo escreveu primeira e segunda a carta aos Tessalonicenses. E essa da igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo teve que sair fugido, porque se levantou uma perseguição brutal. As pessoas queriam executar o apóstolo Paulo. Então Paulo teve que fugir da cidade e não pôde nem se despedir dos crentes. Então depois Paulo tem que mandar os seus emissários, os seus delegados, para dizer para os irmãos, olha, espero que vocês não tenham ficado bravos comigo, eu precisei ir embora por causa da circunstância. E os emissários de Paulo voltavam com a notícia dizendo, Paulo, a igreja entende, ninguém está bravo com você, eles sabem que a sua vida estava em risco e você precisou fugir.
E o que acontece? Então, aqui essas duas igrejas, Paulo menciona que as igrejas de Macedônia foram chamadas a contribuir. E aí Paulo escreve uma carta para a igreja em Corinto, que está aqui embaixo, ó. Corinto na região da Grécia. Então, essa região é chamada Greco-Macedônia. Então, hoje mais conhecido como Grécia mesmo. Então, a igreja em Corinto era uma igreja problemática. Das igrejas do Novo Testamento, os teólogos debatem quais seriam as igrejas piores. E Coríntios e Laodiceia, elas cabeça a cabeça disputam para ver qual é a pior igreja. A cidade de Corinto era tão promíscua, tão corrompida, que o verbo grego corintianizar era uma ofensa. Eu sei que você está pensando em time de futebol, eu sei que você fala, eu sabia, pastor, pastor, eu sempre senti perto de um corintiano que tinha problema. Gente, ok, só estou mostrando para você, queria ofender alguém na época, era chamar a pessoa, seu Coríntio, e aí pronto, o negócio desandava. Era ruim, o negócio era muito ruim mesmo. E Paulo, onde Deus decidiu plantar uma igreja? Em Corinto, num lugar, um pior lugar do mundo, ele falou, planta uma igreja aí. E é lindo ver que Paulo começa a sua carta aos Coríntios dizendo assim, apóstolo Paulo, fala assim, aos santos em Corinto. Lindo isso aí. Aos santificados no Senhor Jesus. Ele fala assim, a cidade é promíscua, mas Deus colocou gente aí separada para brilhar. E Paulo fala para eles, vocês têm que viver uma vida digna nessa sociedade. Mas não dá tempo de eu expor a carta que Paulo aos Coríntios. E o que acontece? Para nós entendermos o nosso contexto, Paulo escreve essa carta que eu estou lendo hoje, esses 7 versículos, em primeiro lugar porque ele quer agradecer à igreja, porque a igreja aceitou a bronca que ele deu na igreja. Na igreja de Corinto existiam pessoas que questionavam o apostolado de Paulo, dizendo, o apóstolo, esse homem não é apóstolo. Então Paulo escreve uma carta muito dura, e a igreja que estava ali coloca esses falsos que estavam na igreja para fugir da igreja, colocam para fora, e a resistência ao apóstolo Paulo diminui. Então Paulo escreve para agradecer isso, Paulo também escreve para orientar a respeito de uma coleta que deveria ser feita para socorrer as pessoas que estavam aqui. Então veja, eu falei de alguns lugares, Macedônia, Filipos e Tessalônica, Grécia, a cidade de Corinto. Paulo escreve para a igreja de Corinto, por quê? Porque olha aqui essa região chamada Síria, na cidade da Síria, aqui você vai ter um lugar chamado Antioquia, tá vendo? Então, quando a Bíblia fala de Antioquia, cuidado porque tem 2 Antioquias, tinham mais, mas as mais importantes eram aqui, ó, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Essa daqui, Antioquia da Síria, é o quartel-general do cristianismo dos apóstolos. Depois de Jerusalém, era aqui que eles ficavam. É aqui que Paulo e Barnabé pregaram ousadamente, a igreja começou a crescer. É aqui que, pela primeira vez na história, os crentes foram chamados de cristãos. Cristão era um título pejorativo, para zombar, dizendo, olha, esses aí são pequenos cristos, são ícones de Jesus. E os crentes gostaram. É verdade, é isso, obrigado. Então a pessoa ofendia os crentes, eles falavam, me chama de novo. E aí pegou. Eles gostaram do nome cristão, que eram pequenas imagens de Cristo. E eles adoraram esse título, adotaram e saíram, levando aquilo que era zombaria, virou para eles um rótulo. Hoje as pessoas não têm vergonha de dizer, né, eu sou cristão, mas na época era complicado. Então veja, nosso contexto aí, estou dando esse pano de fundo para você entender, o versículo, para entender o que está acontecendo, em Atos capítulo 11, abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, rapidinho para você entender por que a carta aqui foi escrita. Em Atos capítulo 11, versículo 27, você vai entender por que Paulo vai falar de contribuição financeira para aquela igreja. Atos capítulo 1, versículos de 27 a 30. Acharam? Lá diz assim, naqueles dias, que dias? Daqui a pouco nós falamos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava vindo grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio era imperador romano.
Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, para você entender o contexto do texto que eu li hoje em 2 aos Coríntios, chegaram os homens, alguns profetas saíram de Jerusalém, desceram. Eu sei que no mapa você fala, pastor, mas não está subindo. É que descer aqui é topograficamente. Jerusalém ficava num lugar alto e eles desceram em direção a Antioquia. Quando chegaram na Antioquia, alguns profetas, naquele período, no primeiro século, existiam profetas. De passagem, profetas não existem mais, não dá tempo de eu explicar isso hoje. Profeta e apóstolo era do período formativo da igreja. A igreja se formou, dali para frente eram pastores, mestres e outros. Profeta existia naquela época. Eles chegaram e o texto falou que um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo, disse: vai acontecer grande fome sobre a terra. E por que Deus deixou esse profeta trazer essa revelação? Porque isso impactaria o mundo daquela época e a igreja era muito pequena, muito embrionária, precisava de ajuda. E nesse mesmo momento que Ágabo diz que haveria fome, ele tira os cintos do apóstolo Paulo, ele prende os braços de Paulo e diz: o Espírito diz. E ele fala para Paulo, ele traz uma revelação para Paulo, não pessoal, mas uma revelação que impactaria toda a igreja. O apóstolo Paulo seria preso. Ele diz: o Espírito Santo está me dizendo que você vai estar em cadeias, tal. E o próprio Paulo depois vai dizer: eu não sei o que me espera, mas eu sei que eu vou passar por prisões, por problemas até o fim da minha vida. Então esse Ágabo foi muito central nisso. Sabendo que viria fome sobre a terra, e essa fome, quando eu falo de fome, ela só era gerada por algumas coisas. A sociedade do mundo antigo era agrícola. Então, a fome viria porque faltou chuva, não tinha o que plantar, não tinha o que comer. Ou veio uma peste sobre a plantação e matou a colheita. Ou veio uma peste e matou os animais. Nós não sabemos. A estiagem foi muito grande, um inverno rigoroso. Não sabemos. Pode ser um desses casos ou a junção de vários deles. O fato é que a fome chegou. E os crentes da Judéia, que era nessa região aqui, começaram a passar muita privação. Muita privação. Quem era o imperador na época, que ficava aqui em Roma, era o imperador que nós mencionamos aqui, que o versículo diz assim, no versículo 27, naqueles dias uns profetas disseram, e aí Paulo vai mencionar, deixa eu pegar aqui, fugiu o nome do imperador, Sérgio, é isso? É o Cláudio. A fome tocou a terra e Ágabo traz essa menção. Então, olha o que acontece. Paulo vai escrever para a igreja gentílica, falando para eles: levantem uma oferta financeira para que vocês possam socorrer os crentes da Judéia. Estão entendendo o que está acontecendo? Apóstolo Paulo, judeu, vendo que os judeus estavam passando dificuldade e fome, ele escreve para os gentios e fala assim: vocês precisam ofertar para socorrer os judeus daqui. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está ensinando o seguinte: se vocês, gentios, foram socorridos com a mensagem do evangelho que nasce dos judeus, se vocês são participantes das bênçãos espirituais dos judeus, é certo que os judeus se beneficiam de bênçãos materiais quando precisam de ajuda de vocês. Então existe essa mutualidade de socorro. Este é o contexto aqui para que você entenda o que está acontecendo, tá bom? Então Paulo escreve 2 aos Coríntios, capítulo 8 e 9, para falar sobre essa coleta que devia ser feita para cá. Filipos e Macedônia, né? Filipos e Tessalônica levantaram oferta. Os coríntios disseram: conta com a gente. Só que depois de falar conta com a gente, adivinha? Corintiano é fogo, né? Paulo, fica tranquilo, a oferta aqui vai ser nervosa, forte e abundante. Acontece que passou um ano e não vinha a oferta. Eu estou brincando aqui, mas tanto faz ser corintiano ou palmeirense, não importa nada disso aqui. O que eu quero só que você saiba é que o povo daquela cidade, o povo cristão da cidade não mandou. E aí o que Paulo diz? Paulo escreve para ele dizendo assim: olha, vocês aqui em Corinto são mais ricos do que eles. E eles lá já mandaram oferta e fizeram uma oferta abundante. E Paulo chama a atenção da igreja dizendo: vocês precisam honrar o que vocês se comprometeram a fazer. Tudo bem, estamos na mesma página? Pastor, já é a mensagem, né? O contexto. Agora você pode entender a mensagem. Adalto, pode acender, por favor, para que nós possamos olhar para
esse texto e tirar as lições. Primeira lição desse texto, uma lição muito importante e que o apóstolo Paulo quer bater na tecla com os crentes, é essa daqui. Quais são as lições? São 3 sobre contribuição. Em primeiro lugar, Paulo diz para os crentes da cidade de Corinto que contribuir é uma graça concedida por Deus. Isso mesmo. Contribuir, doar recursos financeiros é uma graça. Interessante que a Bíblia diz que é uma graça, mas é uma graça que poucas pessoas querem ter. Nós oramos pedindo a graça de Deus na nossa vida de muitas formas. Me agracia, Senhor, com saúde, me agracia com conforto, com prosperidade, com direção. A gente pede muitas coisas. Mas Paulo diz que o ato de contribuir é uma graça que as pessoas só vão fazer se Deus derramar sobre o coração das pessoas, movendo essas pessoas. Ou seja, você pode medir a espiritualidade de alguém. Você pode medir o agir de Deus na vida de alguém a partir de quanto essa pessoa se envolve com a causa do rei, com as coisas do rei. A ponto, olha o que diz, verso 1, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Depois Paulo menciona de novo graça de Deus. Na sequência do texto ele vai mencionar outras vezes dizendo que isso é uma graça. Versículo 6, Paulo vai dizer assim: o que nos levou a recomendar Tito que assim complete essa graça entre vós. Então Paulo vai mencionando, olha o versículo 4, pedindo-nos com muito rogo, a igreja orou pedindo a graça de participar. Então o apóstolo Paulo várias vezes menciona, participar do sustento, ajudar pessoas em necessidade, principalmente no contexto de irmãos da fé, é uma graça. Quando nós falamos de graça, para nós é claro, é normalmente o oposto de obras. A Bíblia diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então quando eu falo de graça e obras, eu falo assim, como é que pode ser uma graça praticar uma obra? Graça, no contexto bíblico, é tudo aquilo que é concedido a você, pelo poder de Deus, para que você faça. Então, por exemplo, a salvação é uma graça, mas a salvação não é a única graça, é a maior delas, mas não é a única. Estar vivo nessa noite aqui, respirando, é uma graça. Ter bens, ter saúde, ter uma igreja, tudo isso é fruto da graça de Deus sendo derramadas. Ou seja, graça é todo privilégio concedido a alguém. O triste é ver que muitas pessoas não olham para isso, para a contribuição como uma graça. Para muitos irmãos, ouça-me bem, de novo, falo com os que nos visitam, não se preocupe, estou expondo a Escritura, não é recado para ninguém, estou orientando o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que é muito triste ver, porque para muitos crentes, contribuir, sustentar igrejas, apoiar missionários, fazer com que o reino se expanda, é um terrível fardo. Não é graça, as pessoas olham para isso e falam, ai meu Deus, tenho que ajudar. Veio um missionário, fiquei sabendo de um missionário precisando de ajuda, agora vou ter que ajudar, né? Alguém fala assim, olha, tem aquele irmão na igreja que está passando por uma privação, perdeu o trabalho, vamos nos reunir para socorrer aquela pessoa. A pessoa aí já vem de novo à igreja falar que tem que ajudar esse ou aquele. Para muitas pessoas, pegar os recursos e ajudar a empenhar os seus recursos de maneira generosa não é visto como graça, é vista como um enorme peso. Mas saiba de uma coisa, por maneiras misteriosas, Deus decidiu mandar recursos de forma diferente para cada um de nós. Alguns de nós vão receber ao longo da vida pouco, outros vão receber um recurso mediano, outros vão receber muitos. E por que Deus faz isso, nós não sabemos, mas quando Deus faz isso acontecer, quando Deus traz isso, Ele tem um propósito, Ele faz isso. E é interessante que os homens normalmente pensam assim, olha, eu tenho que garantir meu futuro, eu vou reter, eu vou guardar. É claro que você tem que ser previdente, prudente, mas olha o que diz, abra lá em Provérbios capítulo 11, olha que palavra interessante, que ensinamento fantástico. Provérbios capítulo 11, você vê uma orientação bíblica a respeito de como a parte financeira impacta a vida de alguém. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25. O homem mais rico
numa coletânea de verdades bíblicas, olha o que ele diz. Há quem dá liberalmente, acharam? Provérbios 11, 24, ele fala assim: há quem dá liberalmente, e ainda se lhe acrescenta mais e mais. E há também quem retém mais do que é justo, e isso lhe será por pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: existe uma medida em que nós contribuímos. Se você retém mais do que você deve reter, ele fala, isso é prejuízo para você. Dá para entender isso? Olha para o maná. O povo está no deserto. Deus falou: pode ficar tranquilo, eu vou prover para vocês todos os dias. Ah, mas o que eu vou comer? Não se preocupa, quando vocês levantarem, vai ter caído do céu o pão do céu, o maná, que era não importa lá, agora vai fugir aqui, era o pão que caía ali para eles, tá bom? E eles poderiam colher. Deus falou: pode comer. Quanto eu posso comer? Quanto você quiser, pega o suficiente para sua família. Mas tem uma coisa: não guarde. Judeu é fogo, né? Ele olhou e falou assim: eu vou guardar. Ou seja, eu vou reter mais do que é meu direito. O que acontecia? Estragava tudo, dava bicho. E quem pegava pouco, preste atenção, quem pegava pouco maná, às vezes até errou na conta, levou pouco, não faltava. A pessoa comia e não faltava. Quem retinha mais estragava, e quem pegou pouco não faltava. Estão percebendo como Deus administra os recursos? Muitas vezes recursos financeiros passam na vida de crentes não para o seu uso, por razões que Ele sabe. Às vezes você só é o canal pelo qual aquele recurso vai passar. Já contei vezes aqui, não vou ficar repetindo, quando a gente está muito tempo na igreja, a gente fica contando história repetida, e eu não quero fazer isso. Mas eu e Isa já fomos alvos muitas vezes de ofertas que não eram para nós. As pessoas ofertavam para nós, elas só passavam. Nós ouvíamos aquilo, recebíamos aquilo, agradecíamos, e logo depois, num próximo contato, às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, ouvimos a necessidade de alguém. E aquele recurso que nós recebemos, passávamos para outra pessoa. Um aluno aqui do Seminário Palavra da Vida, hoje ele está em Stuttgart, na Alemanha, chama-se Ruven. Ele esteve aqui em Bragança durante os anos do seminário, foi um grande amigo, e a família tinha recursos. O pai dele trabalhava na Siemens, uma multinacional de tecnologia. E ele esteve em casa, e um dia ele estava na igreja, ele estava sem blusa, era frio, Bragança é frio. Hoje não tá fazendo, o pessoal não sabe mais o que é frio, mas naquela época, você sabia o que era frio, porque quando você saía, na época de inverno em Bragança, era tão rigoroso que cachorro andava em duas patas, você sabia, está frio. Ele não pisava as quatro, ele ficava alternando. Estou brincando, mas meu pai, eu lembro que ele jogava água quente no motor para o carro pegar, eu nunca mais vi isso, mas tinha que ferver água e jogar para o carro funcionar, era muito frio. E lá está o Ruven, vindo da Alemanha, acostumado com frio. Ele chega na igreja, todo mundo de blusa, e ele com uma camiseta. Então alguém perguntou para ele assim: por que você está de camiseta? Ele falou: é que eu não tenho blusa. A pessoa ficou tão compadecida com o que ele falou. No dia seguinte, foi numa das melhores lojas aqui de Bragança, comprou uma blusa caríssima, bonita, bem quente. E deu de presente. No próximo domingo, quando ele chegou na igreja, a pessoa deu de presente para ele e falou: Ruven, isso é para você. Ele ficou muito contente, ele falou: muito obrigado, ficou agradecido, porque a graça de Deus na vida dele concedeu a blusa. Ok, isso era domingo. Na segunda-feira nós fomos no seminário. Chegando no seminário, segunda-feira, na terça-feira eu vejo ele de camiseta, e o pessoal todo de blusa, ele de camiseta. Eu falei: Ruven, vem aqui. Querido, cadê a sua blusa? Por que você está sem blusa? Ele falou: eu dei para uma pessoa. Eu falei: você é louco? Ele falou: não, é que tinha um aluno no meu quarto que veio de um lugar muito mais quente, e ele estava quase morrendo de frio aqui. E eu vi que ele precisava de blusa, eu dei a minha blusa para ele. Ele usou a blusa um dia e deu a blusa. Na concepção dele, ele entendeu que a graça de Deus providenciou aquilo para aquela outra pessoa. Você precisa entender que recursos financeiros vêm à sua mão, porque Deus tem um propósito. Deus está fazendo coisas, não feche os olhos diante de tudo isso. Veja, pode voltar para o 2 Coríntios capítulo 8. Paulo vai continuar trazendo as suas orientações. Então você está vendo que a graça de Deus, ela é uma graça que visa
a contribuição, não só isso, mas ela move o coração das pessoas a contribuir. Mas a natureza humana é uma natureza egoísta. Nós temos uma tendência de segurar tudo que chega, nós somos verdadeiras esponjas. Dar, portanto, preste atenção, dar, portanto, é uma das grandes marcas da ação de Deus na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa voluntariamente, quando alguém voluntariamente pega os seus recursos, do suor do trabalho, e oferta para ajudar uma igreja ou outras pessoas, se isso não é fruto da graça de Deus, eu não sei o que dizer. Porque o mundo, quando vê pessoas ofertando, chama isso de você é tonto, você está sendo roubado, você está sendo explorado. Muitas pessoas estão correndo atrás do seu próprio conforto, do seu próprio bem, e essas pessoas muitas vezes não estão dispostas a abrir mão para socorrer pessoas. É da natureza humana isso. Então eu quero dizer para você, a natureza humana, ela grita pelo egoísmo. A marca da graça de Deus na vida de alguém é vista de muitas formas, mas uma das maiores formas de você ver a graça de Deus é quando uma pessoa voluntariamente decide socorrer, investir o seu próprio recurso para que vidas sejam alcançadas, suprindo igrejas e socorrendo irmãos que estão passando por dificuldade. Pergunto a você, essa graça já passou pela sua vida? Você poderia dizer, pastor, eu sou alguém agraciado. Pastor, essa graça está presente. A graça de Deus, na contribuição, ela não toca só os crentes, ela toca inclusive os incrédulos. Existem pessoas, e Deus faz isso, de fazer com que pessoas incrédulas doem, oferte, não para a igreja, mas você vê pessoas muito ricas ofertando para causas humanitárias, fazendo doações para hospitais, sustentando orfanatos. O que é isso? É a graça de Deus provendo para o mundo. Um mundo mau, mesmo assim ele toca pessoas incrédulas. E aí surgem pessoas como Bill Gates, e ele fala, vou fazer a fundação Bill Gates, que vai fazer não sei o quê. Eu sei que muitas vezes essas pessoas fazem com a motivação errada. Fazem com a ideia de ter aplauso, de receberem um prêmio e passar na mídia, ou até conquistar o céu. Mas não importa o que elas estão fazendo, a motivação delas pode ser errada, mas aquilo que move ela a socorrer é a graça de Deus, para que esse mundo não venha sucumbir. Por isso que até os incrédulos, eles têm a capacidade de pegar os seus recursos e investir. De modo, então, porque é graça? Graça é uma graça concedida, é um privilégio, porque Deus nos chama a participar com Ele, daquilo que Ele poderia fazer sozinho. Deus não precisa do nosso tempo, das nossas orações, dos nossos recursos, nem da nossa saúde. Mas por razões que só Ele sabe, Ele convida você a participar do que Ele poderia fazer tranquilamente. Por isso, queridos, nós deveríamos contribuir e agradecer a Deus, falando, Deus, tem sido para mim um privilégio ser alvo dessa graça. E se você está sentado nessa noite, e essa graça não está na sua vida, você deveria orar a Deus e falar, Senhor, derrama dessa graça. Obrigado pela graça da salvação, obrigado pela graça da saúde, mas mexe aqui no meu coração, para que eu possa ser um cooperador, para que os meus recursos sejam seus, para que aquilo que eu tenho faça com que vidas sejam alcançadas aqui. Contribuir é um privilégio, é uma graça. Segunda lição que você aprende nesse texto é que ele diz assim no versículo 2, porque no meio da muita prova de tribulação, segundo aos Coríntios 8:2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e da profunda pobreza deles superabundou grande riqueza e generosidade. Segunda lição que aparece é que contribuir é uma graça dada a todos. Muitas pessoas podem pensar assim, bom, pastor, essa graça de contribuir, de suprir, é algo só para os ricos. É só para as pessoas que têm dinheiro sobrando. E agora Paulo desmorona esse conceito quando ele diz assim, as igrejas da Macedônia. E eu não vou voltar ao mapa, mas vocês lembram lá na Macedônia, 2 igrejas, Filipo e Tessalônica. Eram as mais pobres igrejas da região. Sabe quem participava da igreja de Filipos? Um dos primeiros convertidos era o carcereiro e a sua família. O carcereiro ganha bem? Vocês acham que carcereiro é uma profissão que remunera bem, que dá aposentadoria longa? Aí tinha lá também na igreja a vendedora de púrpura, a Lídia, ela vendia púrpura. Não sei se púrpura é caro,
As mulheres podem saber. Deve dar bastante dinheiro vender púrpura, né? Ou se você já viu como pessoas que vendem Avon e tudo mais são milionárias? Não dá muito dinheiro esse tipo de coisa? Então ela saía vendendo coisas, e ela saía da região de Tiatira, Turquia, e ia para Macedônia para vender. Pode imaginar o custo dessa viagem para vender, levar coisas? Tiatira tinha uma indústria familiarizada com o tingimento de roupas. Então ela talvez mexesse com alguma coisa assim e vendesse roupas. Dá dinheiro vender roupa? Pode ser que entre nós aqui tem algum milionário do ramo têxtil? Não sei. Será que dá? O fato é que a igreja primitiva, Filipos e Tessalônica, era formada por lavadoras de roupa, pedreiro, professores. Eram as pessoas do mais baixo nível de escalão, tá bom? Não de moralidade, mas no escalão social eram pessoas de pouquíssima renda. Piorou em Tessalônica, porque em Tessalônica se levantou uma perseguição tal que ser crente, quando descobriu que você era crente, você perdia a casa, você era mandado embora do trabalho, e se você perde casa, trabalho e tudo mais, a sua renda desmorona. Eles eram extremamente pobres. E Paulo vai mostrar quais foram os efeitos da graça de Deus tocando a igreja de Tessalônica. Ofertar a Deus é graça. E segunda lição, ofertar é uma graça concedida a todas as pessoas. Você pode imaginar uma igreja como Tessalônica passando por privação, sendo perseguida, sofrendo. O apóstolo Paulo diz: ei, vocês de Tessalônica, levantem uma oferta para socorrer os crentes da Judéia. O pessoal falou: Paulo, você pode repetir? Não, Paulo, você tem que levantar oferta de outro lugar para nos socorrer. É o contrário. Onde você está com a cabeça? Você é louco. Eu estou sendo perseguido, eu estou passando por dificuldade, e eu tenho que levantar recursos para socorrer outros. Paulo falou isso mesmo. A graça de Deus, ela capacita todos a contribuírem, até os que estão doentes, os que são perseguidos, os que estão debaixo de luta. Por quê? Porque é uma graça que não começa em você. Deus quer envolvimento, Deus quer que você faça isso. Eles eram extremamente pobres, muito pobres. E Paulo vai elogiar isso porque, olha o que ele vai mencionar. Porque no meio da muita prova, das muitas perseguições, eles manifestaram a palavrinha depois de manifestaram. Qual é a palavra que aparece na sua Bíblia? Qual? Não dá para ouvir nada, que estão falando amém. Parece... Pode falar alto, o que aparece aí? Manifestaram? Na minha versão diz, porque eles manifestaram a abundância de alegria. Eles ficaram profundamente alegres, porque Paulo falou: vocês que são pobres, levantem oferta para ajudar os pobres da Judéia. Eles não se sentiram ofendidos. Gente, a graça de Deus tocou a vida deles de tal maneira que eles falaram assim: Paulo, é sério que você vai permitir que eu, faxineira, pedreiro, professor, possa socorrer os meus irmãos? Mas Paulo, eu só posso dar umas moedas poucas. E essas pessoas demonstraram a abundância, eles ficaram muito, mas muito alegres, porque perceberam que a graça de Deus estava convidando elas, dizendo assim: não é o quanto você dá, mas é você ter no seu coração, deixa eu passar aqui, mas é você ter no seu coração, que é uma dádiva de Deus, poder socorrer pessoas. Quando Jesus fala da viúva, texto bem conhecido, da viúva que colocou 2 moedas no ofertório, Jesus não estava falando da quantia que ela deu. Ele só disse assim: ela deu mais do que todos os outros, porque não tinha a ver com valor, mas tinha a ver com atitude. Eu não sei se você pensa assim. Certa vez eu ouvi a história de uma família que queria ensinar para os filhos o dever de participar, de ajudar as pessoas, ajudar na igreja. E crianças, você vê que muitas vezes aqui as crianças vêm com envelope, é muito bonito que as crianças aprendam isso. E a família então pegou o dinheiro na época, e R$1 na época, acredite, houve um tempo no nosso país que R$1 era $1. O Fernando Henrique Cardoso equiparou, R$1 valia $1. Então era muito legal. Você falava, eu ganho igual americano, mas outrora, tempos passados. E a família deu R$1 para o menino e falou: segura, isso daqui é para você dar na igreja. E deu outro R$1 na outra mão e falou: isso aqui é para você tomar um sorvete. Repete para mim. Ele falou: sorvete, igreja. Você entendeu? Sorvete, igreja. Ele veio pelo caminho, ele foi para a igreja. Contente. Igreja, sorvete, igreja, sorvete. E não podia esquecer.
Enquanto ele vinha correndo para a igreja, alegre, ele veio muito rápido, porque, afinal de contas, ele queria ofertar logo e comprar o sorvete. A família falou, primeiro você oferta, depois você compra o sorvete, tudo bem? Ele falou, papai e mamãe, pode deixar tranquilos. E ele veio para a igreja com aquelas moedas segurando. Mas acontece que quando ele veio pela rua, pelo caminho, ele tropeçou e caiu. E uma das suas mãos, na verdade, as duas abriram. E segundo a lei de Murphy, o pessoal que já é familiarizado com isso, uma lei que diz que sempre quando dá para dar errado vai ser assim, as duas moedas, eles estavam numa descida, elas correram em pé, começaram a rolar na rua. O menino levantou sem pensar, com o joelho ralado, e ele correndo, descendo a rua atrás das moedas. E a moeda não bate, né? Nessas horas nunca para na guia. Eu sei porque eu já corri atrás de bolinha de gude, que caiu na rua, e eu ficava torcendo para ela parar em algum lugar, não parava. Sabe o destino para onde ela ia? Adivinha? Ela vai para o bueiro. Se você mirar, se você não acertar, mas a moeda do menino correu, e quando as duas estavam indo para cair no bueiro, ele pulou, ele mergulhou na rua. E ele enfiou a mãozinha era fina, ele enfiou as duas, as moedas passaram pelo bueiro, foram cair, e ele enfiou a mão e conseguiu pegar uma delas. E ele olhou, a outra estava lá embaixo. Uma na mão, uma lá embaixo. Então esse menino fez uma oração sincera a Deus. E ele disse, Senhor, foi cair logo a sua. Senhor, o Senhor viu o meu esforço, eu tentei salvar a tua, mas olha, a sua caiu lá. A minha do sorvete está garantida aqui, eu vou comer um sorvete. E deixa eu dizer para você que tem muitos crentes que são assim. Eles são tão apegados, tão mão fechadas nos recursos, que é capaz de colocar um eno na mão e pular no rio e sair sem o eno ferver. Você pode imaginar o poder que é isso? Tem gente que consegue. Isso é terrível, porque existe ganância no coração e as pessoas não conseguem prosperar e avançar nisso. O efeito da graça, um dos efeitos mais bonitos da graça, é que a contribuição dessas pessoas que eram as mais pobres foi extremamente generosa. Paulo diz, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza e generosidade. Eu consigo, irmãos, de fato, eu consigo entender pessoas, se você olha o versículo 3, Paulo diz, porque eles, esses pobres, eles contribuíram, Paulo falou, eu dou testemunho. Eles deram na medida das suas posses, e aí vem uma parte muito estranha. E mesmo acima delas se mostraram voluntários. Sabe o que Paulo falou? Eles fizeram algo que estava acima do que eles podiam. Irmãos, eu consigo entender pessoas que ajudam financeiramente igrejas, missionários e projetos de acordo com as suas posses. Mas eu confesso para você que é raro você encontrar, eu mesmo não vi, pessoas que ajudam outros acima das suas posses. Se isso aqui não é alvo da graça de Deus, se não é Deus operando, eu não sei mais o que é. Eles falaram assim, eu não posso. Fazendo isso vai comprometer a parte do que eu preciso. E eles fizeram, e Paulo falou, eu sou testemunha, que eles fizeram algo acima do que eles poderiam. Por que o apóstolo Paulo não proibiu? Porque Paulo não falou, vocês estão loucos? Não, peraí. Paulo falou assim, eu não vou intervir, porque eu não estou dizendo o que você tem que fazer, ou quanto você tem que fazer. A graça de Deus operou no coração deles, e eles falaram assim, nós somos muito pobres, mas onde tem super pobreza, superabundou uma graça sem medida. Nós não podemos saber que os nossos irmãos, lá na cidade da Judéia, estão passando privações. Então, o efeito da graça de Deus é uma graça, primeiro nós vimos lá, contribuir a graça que Deus dá a todos. É uma graça. Segundo, é uma graça concedida a todos. Ricos e pobres podem contribuir. Como saber qual é o efeito dessa graça? Eu disse que a graça, ela atua fazendo com que as pessoas sejam generosas, além do que elas podem. Mas tem nesse texto algo extraordinário. Um dos grandes efeitos da graça, olha o versículo 4 que diz. Paulo diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência dos santos. Gente, isso daqui explode a cabeça de qualquer um. Apesar da perseguição, apesar da pobreza, o texto aqui fala que eles rogaram. Sabe que a palavra rogar aparece nesse texto? Rogo é uma súplica intensa. Eles pegaram Paulo pelo colarinho e falou, Paulo, por favor, nos deixa ajudar. Paulo, por favor, nós queremos ofertar. Eles estão pedindo para participar.
Eles estão clamando, olha, nós precisamos ajudar. Não nos deixe fora disso. Irmãos, há muitos anos eu sou pastor, mas eu nunca, na minha vida, eu nunca vi isso acontecer. Nunca. Você já imaginou? Alguém pegar o pastor e falar, pastor... Já aconteceu, pastor Jefferson? Acho que na IEMA deve acontecer com mais frequência. Pegar o pastor Jefferson e falar, pastor, eu quero ajudar. Não, pastor, você não vai embora enquanto você não me falar onde, como. Eu quero ajudar. E, gente, o texto fala que eles suplicaram. Aqui significa que alguns até choravam. Eles clamavam chorando. Como eu posso socorrer? Não me deixa fora disso. Eu quero sustentar, eu quero fazer. Abra sua Bíblia, um texto semelhante em que a graça de Deus toca vidas, a ponto de acontecer um fenômeno semelhante. Êxodo 36. Abra em Êxodo 36. Isso já aconteceu na igreja, mas aconteceu também no povo de Israel. Êxodo 36, versículo 1. Vai ser feito, Deus vai levantar pessoas para que elas trabalhem, tá bom? Olha o versículo 2, Êxodo 36, 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, tá bom? É o segundo livro, capítulo 36, verso 2 diz assim: Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, também homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, todo homem cujo coração impeliu a chegar à obra para fazê-lo. Deus capacitou pessoas para construir algo. Verso 3. A estes receberam de Moisés todas as ofertas dos filhos de Israel, que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário. Eles iam começar a construir o tabernáculo e foi pedido ao povo, tragam ofertas para que o tabernáculo de Deus possa ser feito como Deus está mandando. Verso 3 diz assim: Ainda a cada manhã o povo trazia a oferta voluntária a Moisés. Preste atenção à palavra voluntária. Verso 4. Então, deixando cada um a obra que faziam, vieram todos os homens sábios e se ocupavam da obra do santuário. Os homens pararam, muitos homens, os artesãos, pararam de trabalhar e vieram para trabalhar, para construir o tabernáculo. E o povo vinha trazendo oferta. Que oferta eles tinham? Não tinham dinheiros. Eles saíram do Egito, lembra o que os egípcios fizeram para ele? Ouro, prata, então tudo isso era entregue voluntariamente. E olha o que acontece. Disseram, verso 5 a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. As pessoas que estavam trabalhando no tabernáculo falaram assim: o povo está trazendo mais do que precisa. Moisés, você tem que fazer alguma coisa. Isso é extraordinário ou não? E aí Moisés, versículo 6. Moisés, o povo está trazendo voluntariamente. 6. Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada em todo o arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para ofertar no santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para a obra que tinham de fazer. E aí como é que termina no seu texto? E ainda sobrava. Estão entendendo o que aconteceu? O povo trazia, e aí Moisés falou: eu estou proibindo, a partir de hoje não pode fazer mais. É igual às igrejas hoje, não é? Irmãos, não tragam mais as igrejas. Por favor, parem de ofertar para a obra missionária. Os missionários são supridos. Irmãos, vocês não têm mais o que fazer com o dinheiro de vocês? Vão passear, vão conhecer a Grécia, a Macedônia. Fica dando dinheiro para a igreja. Para com isso, a igreja tem mais do que precisa. É isso que acontece? Não é. Para nossa tristeza e vergonha, o que a gente vê é pastores e igrejas bíblicas. Tem igrejas que são pontos de arrecadação, mas o que nós temos visto são pastores e igrejas sérias implorando, falando: nos ajude, nos socorra. Por favor, não deixe o trabalho de Cristo parar. Invista os seus recursos aqui. Pare um pouquinho de buscar os seus alvos e olhe um pouco mais pelo reino. E enxergue além do que você precisa. Eles pediram a Paulo com rogo, com choro e com lágrimas. Se isso não é a atuação da graça de Deus, não sei o que dizer. Pergunta a você: essa graça está na sua vida? Já aconteceu isso na sua vida? Alguma vez você já chorou dizendo a Deus: Senhor, eu quero contribuir, me mostra como, me mostra onde? Isso faz parte da sua vida? O rei Clovis I, no ano 496, conta a história que o rei Clovis foi batizado. O rei Clovis era um rei dos francos. E o que acontece? Quando ele foi batizado, ele fez um único pedido para a pessoa que ia batizá-lo. Ele disse o seguinte: pode me batizar, mas enquanto você me batizar,
você vai me batizar inteirinho, mas a minha mão direita você não vai batizar. O homem ficou intrigado. Como assim? Ele falou, você vai me deitar sobre as águas, eu aceito Jesus, entrego minha vida a Ele, mas quando eu afundar na água, eu quero que minha mão direita fique fora. E o homem falou, ok, mas por que você quer isso? Ele falou, a minha mão não pode se converter, porque existem ainda muitas coisas que eu tenho que fazer, há muitas pessoas que eu tenho que matar. Essa mão, ela não pode se converter, ela tem que ser uma mão livre do pacto de Cristo. Interessante isso, né? Talvez você fale, nossa, que homem tolo. Mas há muitos crentes que se batizam e sabe o que deixam de fora? A carteira. Pastor, eu quero me batizar, mas minha conta, meus recursos, por favor. Pastor, eu tenho muitas coisas para fazer. Isso daqui, não. Senhor, o Senhor é dono do ouro e da prata. Por que o Senhor quer mais a minha? E aí o que acontece? As pessoas, elas não investem. Interessante, sabe qual é o órgão mais difícil de se converter na vida de alguém? Não é o coração, é a carteira. Os recursos de alguém, o próprio Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, e aí ele fala, ou se serve a Mamon, e Mamon era o dinheiro. Ele equiparou a divindade com o dinheiro, porque o dinheiro é um Deus na vida das pessoas. E quando um homem se converte, é natural que os seus recursos venham juntos. É fantástico. Se a carteira do homem não se converter, o coração dele deve ser questionado sobre a fé. Um dos maiores pregadores da história, um homem chamado George Whitefield, ele era um pastor anglicano na região da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E ele era companheiro de John Wesley, também um grande pregador do movimento do avivamento que aconteceu naquela região. E eles, amigos, pregadores, um dia eles brigaram, se separaram, simplesmente pela convicção. John Wesley era arminiano, ele acreditava que o homem tinha livre-arbítrio e tudo mais. E George Whitefield, calvinista convicto, disse não. Deus chama pessoas, Ele escolhe pessoas, e eles se separaram. E George Whitefield se tornou um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Ele é conhecido como pastor dos homens zebrados. Durante as suas muitas pregações, ele dividiu o dia dele em 3 partes. 8 horas ele dormia, 8 horas ele passava tempo sozinho com Deus em oração e estudo, e 8 horas ele se dedicava a servir o povo e pregar. Ele era um homem singular, extraordinário. E ele pregava, as pessoas sabiam quem estava. Ele pregava, às vezes ele ia para perto das minas de carvão, os homens trabalhavam horas na mina de carvão e saíam. E lá fora estava George Whitefield pregando. E as pessoas sabiam quem foi embora e quem ficou para ouvir a pregação dele, porque eles eram chamados de homens zebrados, porque eles ouviam a pregação dele, cobertos daquela cinza, daquela fuligem do carvão, o rosto deles ficava marcado das lágrimas. Ele tirava a lágrima de trabalhadores que trabalharam horas em campo minado. George Whitefield, ele tinha um orfanato. E ele era um orador. Gente, existem pessoas que são oradores natos. As pessoas já têm uma habilidade natural. E quando o Espírito Santo usa, então, o impacto é tremendo. E ele pregava, levantava sustentos para manter o seu orfanato. E, eventualmente, entre as suas pregações, ele fazia apelo para que o orfanato fosse suprido. Acontece que ele conseguia muitas ofertas. Certa vez, George Whitefield viajou para os Estados Unidos. Em uma das suas conferências, ele estava pregando. E o famoso, se você não conhece, Benjamin Franklin, decidiu ouvi-lo. Um dos grandes políticos ali norte-americanos decidiu ouvi-lo. Benjamin Franklin não era crente, ele era um simpatizante, por assim dizer, do evangelho, mas não era um crente. Ele falou, eu vou ouvir esse homem, mas já ouvi a fama dele. A fama desse homem, da eloquência é tão grande, quando ele prega qualquer coisa, e quando ele pede recursos para ajudar as obras assistenciais dele, é tão poderoso que diziam que se ele falasse Mesopotâmia, o jeito dele falar fazia as pessoas chorar. Você fala, você já chorou? Mesopotâmia. Não estou vendo ninguém chorar. A Cláudia está até rindo. Eu não tenho esse poder dele. E acontece que George Whitefield foi pregar e Benjamin Franklin falou, eu vou ouvir esse homem pregar. Mas ao sair de casa, olha o que a história diz. Benjamin Franklin abriu sua carteira, tirou todos os seus recursos, tirou todos os seus relógios, os adereços que valiam alguma coisa e deixou em casa. E alguém perguntou, por que você está fazendo isso? Ele falou, estou fazendo isso porque eu vou ouvir esse homem pregar, mas eu não vou dar um tostão para a obra dele. E para não correr o risco, eu não vou levar nada. E lá estava Benjamin Franklin, ouvindo George Whitefield. E naquela noite, esse homem, como outras vezes, pregou com poder de Deus.
falando sobre as coisas do céu, e depois falou sobre a necessidade de ajudar a obra do Senhor. E é interessante que o relato histórico diz que depois que George Whitefield pregou com tanto poder, com tanta capacidade espiritual, Benjamin Franklin agarrou a pessoa do lado e falou assim: por favor, me empresta dinheiro porque eu preciso ofertar para essa pessoa. Ele começou a chacoalhar a pessoa: eu não trouxe, mas você vai me emprestar, eu te pago depois. Ele queria dinheiro porque ele falou: eu preciso contribuir, o que ele está falando aí, eu não posso ficar de fora. Gente, pergunto a você, isso já aconteceu alguma vez na sua vida? Um desejo de alcançar, de usar os seus recursos para a glória de Deus? Você vai deixar um legado aqui? É muito triste perceber que muitas pessoas passam por essa vida, acumulando recursos. E no final, esses recursos servem para brigas no tribunal. Filhos que não se conversam, irmãos, há famílias que são dilaceradas, porque grande acúmulo patrimonial ficou. E a pessoa partiu daqui, deixando brigas, e não deixou um único legado para que o reino de Deus venha a expandir. Nós precisamos avaliar os nossos conceitos, nós precisamos ser pessoas diferentes. Paulo diz assim, versículo 5. Estou terminando, é o último aspecto aí. Contribuição e consagração andam juntas. Ouça-me bem. Contribuir e uma vida consagrada, elas são coisas complementares. É claro que eu não estou dizendo para você, não estou fazendo nenhum apelo, não estou dizendo para você que se você der, você vai receber algo em troca, não estou fazendo nenhuma barganha. É uma tolice pessoas que querem barganhar com Deus. Eu vou fazer uma campanha, eu vou ofertar porque Deus vai me abençoar. Olha, eu espero que Deus te abençoe, mas Ele não tem a obrigação de fazer isso, não tem. Eu sei que não é uma mensagem, às vezes, fácil de ouvir. A maior dádiva que Deus podia fazer para você é colocar o seu nome no livro da vida. Tudo que é seu deveria ser dele. Como gratidão, como reconhecimento. Fala: Senhor, o Senhor comprou minha vida. Tudo. Você sabia que a sua saúde, tudo que você, o fruto do seu trabalho, os negócios que você faz, o horário de trabalho que você cumpre, é dádiva de Deus. Porque se amanhã você acordar e você perder a saúde, você vai perder o seu emprego. Então, os recursos que Deus traz para você são dádivas que devem ser olhadas como graça e investidas em prol do reino de Deus. Mas Paulo termina dizendo assim, versículo 5. Eles não só rogaram por participar, no verso 5 diz, não só fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmos, preste atenção, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo disse o seguinte, quando nós falamos da necessidade, a primeira coisa que eles fizeram foi se entregar a Cristo. Eles falaram: Senhor, a nossa vida é sua. Só depois de se consagrarem, de falar: Deus, nós queremos estar na sua obra, mostra o caminho pelo qual nossos recursos, ainda que poucos, vão ser investidos. E depois de se entregarem a Deus, Paulo falou, depois eles se entregaram a nós e a nossa causa. Não adianta se entregar às coisas do Senhor, os alvos do Senhor, sem se entregar a Ele. O maior tesouro da sua vida é seu coração. Há pessoas que vão à igreja e oferecem recursos, mas o coração está distante. Inutilidade total. Deus não quer os seus recursos, Deus quer você por inteiro. Deus quer o seu coração. E quando o seu coração for dele, tudo que você tem, o seu tempo, a sua saúde e os seus recursos vão ser usados para a obra dele. Pastor, como é que eu sei que consagração e contribuição andam juntos? Talvez o maior exemplo, o maior texto conhecido na Bíblia é Zaqueu. Zaqueu era um homem corrupto, o chefe do cobrador dos impostos. O cobrador de impostos na época ele ficava com um percentual de quanto ele cobrava. Então Zaqueu era o maioral, era o maior ladrão. Não estou dizendo que o cobrador de impostos no Brasil é ladrão. Estou dizendo que lá o coletor de impostos naquela época roubava. E roubava porque não tinha salário. Você imagina para alguém falar, o seu salário é uma parte do que você arrecadar. Você ia trabalhar para arrecadar? Você ia esquecer algum lugar de passar para cobrar? Não ia. Então Zaqueu ganhava em cima dos outros. Ele era muito. Aí Jesus vai jantar na casa dele. E Jesus janta na casa dele e tem um contato com ele. A graça de Deus cai sobre Zaqueu. E Zaqueu decide entregar a vida a Cristo. Qual foi a primeira coisa que Zaqueu fez? Mestre, naquilo
Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir meu patrimônio todo, eu vou dividir em 2. Metade eu vou dar aos pobres. A graça tocou aonde? Entrou ali. Metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Fiquei com metade ainda. E naquilo que eu defraudei alguém, ou se eu defraudei, isso é piada, Zaqueu falar isso, né? Naquilo que eu fiz, eu vou restituir 4 vezes mais. E Zaqueu pegou o que sobrou e chamou as pessoas, eu peguei mais do que você, eu devia pegar isso, eu peguei X, 4 vezes mais, devolveu para a pessoa. E quando Zaqueu falou sobre dinheiro, sabe qual foi a resposta de Jesus? Só quando Zaqueu falou de dinheiro, Jesus olhou para ele e falou assim, verdadeiramente entrou salvação nessa casa. Por que ele falou isso na hora que Zaqueu falou de dinheiro? Porque o maior Deus das pessoas é o dinheiro. E se Zaqueu falou, Senhor, isso daqui não é mais meu, é seu. Eu roubei, dá para os pobres. Isso daqui vou restituir. Senhor, o que eu tenho é teu. Jesus falou, salvação entrou nessa casa. Porque consagração e contribuição andam juntos. Uma pessoa que não contribui, que não sustenta a obra de Cristo, não tem uma vida consagrada com Ele. E ouça bem, muitas igrejas vão ensinar mentiras, vão dizer, agora você vai ter um monte de problema, vai acontecer, Deus vai mandar o demônio devorador, o demônio não sei o que lá. Tal. É mentira, Deus não vai castigar você, porque você não oferta. Ouça bem, Deus não vai punir você, porque você não contribui. Porque contribuição não é obrigação, é voluntariedade. Deus vai olhar para você como alguém digno de graça, um miserável, que se apega com mesquinhez às coisas e nunca levanta os olhos e vê que os campos estão brancos. Pessoas precisando de ajuda, igrejas precisando de ajuda e crentes não investindo na obra dele. Há pessoas que vão partir dessa vida com muito dinheiro aplicado na conta e não deixaram um legado para a glória do Senhor. Minha pergunta para você é, sua carteira, sua conta bancária, seus patrimônios, já se converteram? Verdadeiramente, salvação já entrou na sua casa? Minha oração, como pastor dessa igreja, é que você possa dizer, Senhor, tudo para Ti, a minha vida, os meus talentos, dons, Senhor, Tu os tens. Cada palavra que eu possa dizer, cada obra que eu possa fazer, tudo, Senhor, eu consagro a Ti. A minha vida é Tua. Esse é um grande legado que você deveria deixar. Ensine os seus filhos. Faça com que a sua casa seja uma extensão da obra do Senhor. E salvação, de fato, vai se manifestar ali. Gente, eu preciso terminar. Não vou falar o último versículo. Paulo diz, eu vou mandar Tito aí, para que Tito complete essa graça e traga a oferta de vocês. E quando Tito foi em Corinto, adivinha o que aconteceu? Os coríntios tinham levantado uma oferta fantástica. E a sequência do versículo, eu li até o versículo 7, mas quando chegar no 9, Paulo diz, cada um contribua conforme propôs no coração, não por contrição, por ameaça, nada disso, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus quer liberalidade. Eu não quero dar, não dê. Guarde para você. Deus não precisa. As aplicações desse texto, e aí nós terminamos, são essas. Primeiro, pode-se medir a operação de Deus nos corações pela contribuição. Quer saber quanto Deus opera na sua vida? Quer saber quanto Deus tem trabalhado na sua vida? Não precisa falar para ninguém. Veja quanto você contribui para a obra, para a causa dele. É assim que você mede. Embora tenham alguns outros fatores que mostrem, né, a operação de Deus, via de regra, o crente que está bem com Deus e anda em sua presença, costuma ser generoso. Via de regra, é assim que acontece. Eu sou pobre. Olha para esse texto aqui, eles eram mais pobres que os demais. Não há desculpa para nós não suprirmos a obra do Senhor. 2. Mesmo os crentes mais humildes podem desfrutar da graça de contribuir, pois Deus não olha o quanto é dado, mas observa a disposição sacrificial de suprir a obra que está sendo realizada. Quando Davi falou, eu vou construir um templo para o Senhor, ele procurou uma terra para comprar. E ele encontrou lá um lugar, e ele falou, aqui que eu vou comprar. E o homem perguntou, para que você quer essa terra? E ele falou, eu quero para construir o templo do meu Deus. E o proprietário falou, não, é para isso?
toma a terra é sua, oferece a Deus. Sabe o que Davi falou? Não darei a Deus nada que não me custe nada. Eu quero pagar. Eu não vou oferecer a Deus algo que não seja sacrificial. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos mostrando a obra do Senhor deve ser feita com sacrifício voluntário e amor. 3. Próxima aplicação. Ó. A contribuição na Bíblia nunca é obrigatória. Nunca. Se alguém falar que é obrigatória, é mentira. A contribuição para os crentes. No Antigo Testamento era, mas hoje não. Deus não irá punir por não ofertar, enviando, como as pessoas falam, demônio destruidor, demônio devorador. Isso é tudo mentira. Quando alguém não oferta, isso é um reflexo de que há algo errado na vida. É só isso. É um reflexo de que lá dentro tem alguma coisa errada. Eu sei que algumas pessoas não ajudam, não ofertam, por causa de traumas do engano. Talvez hajam pessoas aqui ou nos assistindo pela internet que já foram destruídas por igrejas falsas, que extorquiram, feriram. A pessoa tem até medo, ela fala, pastor, por favor, não fale em dinheiro, se falar em dinheiro eu vou embora. Eu lamento que as pessoas fizeram isso e fazem isso ainda hoje. Mas o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com essas pessoas. Estou falando de graça e visão de servir a Deus. Se você foi explorado pelas pessoas falsas, pelos esses homens perversos, lamento isso. Mas ainda assim, você tem a obrigação de suprir o que é certo, mesmo que você tenha sido enganado. 4. A contribuição é graça, ela é dada para todos e é algo voluntário, deve ser generosa e liberal, deve visar a glória de Deus e a expansão da sua obra. Tudo que você faz, deve falar, Senhor, como isso vai te glorificar, como o reino vai expandir. Se isso acontecer, parabéns, você está com a visão correta. Use os seus bens para deixar um legado de fé neste mundo. Irmãos, o dia que você partir daqui e chegar na eternidade, que no futuro pessoas cheguem lá e falem assim, olha, foi através da sua oferta que aquele trabalho começou, que aquele missionário foi em tal lugar. É fantástico, é maravilhoso. Estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa e compartilhando uma necessidade de um missionário que estava na Amazônia, num lugar inalcançado. E aí foi perguntado para ele, a Samara perguntou para o missionário, qual a sua dificuldade? A dificuldade dele falou assim, como eu gostaria de ter uma internet aqui. Aqui não pega nada, eu sou incomunicável, eu me sinto tão só, eu gostaria de ter uma internet. E foi muito bonito que uma pessoa, quando ouviu isso, falou, eu quero ofertar a internet para ele. Pode imaginar, quando chegar na eternidade, como Deus mensura essas coisas? As crianças dessa igreja mandaram cartas para os missionários. E pessoas que estavam lá, uma das missionárias, quando leu a carta, começou a chorar. E falou, essa criança escreveu isso para mim. Eu achei que eu estava aqui esquecida. Use o seu tempo e os seus recursos para expandir o reino de Deus. Por fim, a última aplicação é essa. Mais do que os nossos recursos, Deus quer a nós mesmos. Se o seu coração não for dele, não adianta dar os seus recursos para a obra dele. Deus não quer o seu recurso, Deus quer a sua vida. E quando isso acontecer, o resto vai ser transformado. Vamos orar. Pergunta final aqui para você é essa daqui, ó. Como você vê a contribuição financeira? Uma graça ou um fardo? Vamos orar. Tome alguns instantes para que você sozinho converse com Deus. Hoje Ele te trouxe aqui para falar algo para você. Talvez você tenha que pedir perdão, sinceramente, diante de Deus, falando, Senhor, me perdoa. Os meus alvos são egoístas. Eu não me preocupo com a salvação de outras pessoas. Eu não me preocupo com o teu reino. Eu me preocupo com o que é meu. Ah, sim, estou conquistando patrimônio, deixando herança. Se a sua igreja vai bem ou mal, pouco me importa, Senhor. Desde que eu venha aqui, cante, sente e vá embora, está tudo certo. No final das contas, o que você vai deixar de sólido, de concreto para o reino de Deus? Quem sabe nessa noite você possa pedir perdão e dizer, Senhor, tudo, ó Cristo, para Ti. A minha vida, meus recursos, tudo é Seu. Corrige o meu coração, dá-me mais dessa graça, Senhor, eu não tenho essa graça de contribuir. Torna-me alguém generoso.
Perdoa-me pelas vezes que eu não vi o seu propósito e não me ajuntei a ele. Ó Deus, nessa noite a sua palavra foi ensinada. Aplica ela aos corações, que cada um aqui se avalie e que as igrejas bíblicas no Brasil e no mundo sejam supridas. Socorre, Senhor, que se levante no meio de nós a sua graça e as pessoas sejam como os macedônios, clamando por ajudar, clamando por ver a sua causa em primeiro lugar, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Tudo, ó Cristo, nós queremos dar a Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.